boa tarde. Estou super feliz porque hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante, que é o procedimento, todo o conjunto de normas sobre licenciamento ambiental, né? É muito importante esse assunto para o pessoal que faz engenharia, né? E também vou mostrar para vocês que tem oportunidades de trabalho bem interessantes nessa área para quem é formado em agronomia e engenharia florestal. Então, é um assunto muito relevante e eu estou bem feliz que a gente vai abordar aqui. Então, como a gente viu lá, a Política Nacional do Meio Ambiente instituída, né, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, instituiu também a necessidade do licenciamento ambiental para qualquer atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, né? E aí isso foi em 1981. Em fevereiro de 86, então, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, publicou, né, aprovou a primeira resolução, número 1 de 86, estabelecendo justamente os critérios e diretrizes para a avaliação de impacto ambiental. Então, está aqui, considerando a necessidade de se estabelecerem definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes para o uso da implementação da avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 1º, para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biotas, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. E aqui no artigo 2º, a resolução número 1 do CONAMA traz uma lista, né, de empreendimentos que dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental e de respectivo relatório de impacto ambiental RIMA a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, da Secretaria de Meio Ambiente, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como. Aí coloca a lista: estrada de rodagem com 2 ou mais faixas, ferrovias, portos, aeroportos, oleodutos, linha de transmissão de energia elétrica, obras hidráulicas, extração de combustível, ou seja, uma lista bem grande. Mas, claro, então a resolução no artigo 2º diz que esses empreendimentos teriam que ter o EIA e o RIMA. Claro que nenhuma lista dá conta da complexidade das atividades econômicas. Então, essa lista ficou assim, tais como, quer dizer, citando, né? Não é uma lista definitiva. Aqui no artigo 5º, é importante ressaltar que isso ainda está valendo, né? O estudo de impacto ambiental, que a gente chama de EIA, além de atender à legislação especial, os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: contemplar todas as alternativas tecnológicas de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. Então, ali no EIA tem que ter as alternativas tecnológicas, o empreendedor tem que justificar por que escolheu aquela, e o local também. Número 2, identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade, definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando em todos os casos a bacia hidrográfica na qual se localiza, e considerar os planos e programas governamentais propostos de implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade. Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou ACEMA, no que couber ao município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para a conclusão e análise dos estudos. É interessante que aqui ele fala em órgão estadual ou municipal, né? Mas a gente vai ver que também tem o IBAMA, né? Tem o órgão federal, que pode, e em muitos casos precisa coordenar o licenciamento ambiental. Artigo 6º, esse aqui é bem importante e ainda vale, tá? Quando se tratar de EIA, né? O estudo completo. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas. Número 1, diagnóstico ambiental da área de influência do projeto,
completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, considerando o meio físico. Aí tem que descrever todo o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos de aptidões do solo, corpos d'água, regime hidrológico, correntes marinhas, correntes atmosféricas. Meio biológico e ecossistemas naturais. A fauna e a flora, destacando as espécies indicadores de qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente. E o meio socioeconômico, uso e ocupação do solo, uso da água, socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência da sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Número 2, análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos, benéficos e adversos, diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas e a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 3. Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos e controle, sistema de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada um deles. O que é medida mitigadora? São medidas necessárias para minimizar os problemas descritos, ou seja, minimizar a poluição, minimizar os danos ambientais. 4. Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber o município, fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. Aqui o artigo 8º diz que quem vai pagar por tudo, né, as despesas, vão correr pelo proponente do projeto. E tudo relativo ao estudo de impacto ambiental, coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos em inspeções de campo, análise de laboratório, estudos técnicos e científicos, acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 cópias. Gente, o EIA, o estudo de impacto ambiental, quando tem necessidade de fazer o EIA, que a gente vai ver que não é todo empreendimento que tem que ter o EIA, ele sempre tem que vir acompanhado do RIMA. O EIA é o estudo completo, com todas as tabelas, com todos os dados primários, com tudo. Dependendo do empreendimento, são muitos dados, são documentos bem extensos, né, o EIA. E custa bem caro para fazer, porque precisa de uma equipe multidisciplinar, com técnicos treinados. Não é fácil, não. Tem empreendimentos que o EIA custa muito caro. E o RIMA, o que é o RIMA? O RIMA é um resumo do EIA, mas só que ele não pode ser tão resumido assim. Ele tem que ter todos os dados, né? Mas ele não tem que ter todas as tabelas, por exemplo, né? Então está aqui no artigo 9º. O relatório de impacto ambiental RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo, os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias-primas e mão de obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. Gente, com relação às alternativas tecnológicas e locacionais, eu vou dizer assim que da minha experiência, né, o local de instalação é fundamental. A escolha do local, porque tem determinados empreendimentos que num local são um desastre completo, inaceitável, como eu vou até mostrar alguns para vocês, e em outros locais são aceitáveis, daria para fazer. Mas por que um empreendedor escolhe um determinado local e não escolhe outro? Em geral,
o que leva a decisão não é a questão do impacto ambiental, é a questão de logística, a questão de custo, né? Porque tem realmente a localização, eu diria que é um fator essencial para o tamanho do impacto ambiental de uma obra, do empreendimento. Por isso que é importante a escolha de um local que vai causar menos impacto possível. Então, mas em geral os empreendedores não pensam assim, infelizmente, né? Dos estudos que eu avaliei, realmente havia alguns erros bem claros na escolha da localização, e a escolha não atendeu a critérios técnicos, atendeu a critérios mais ligados à questão econômica, né? Então é bem importante isso. Alternativas tecnológicas também. Aconteceram muitas coisas no Brasil, por exemplo, no apagão, que foram aprovados termoelétricas com tecnologias muito ultrapassadas, e a gente está pagando caro por isso até hoje, né? Quando a tecnologia é ultrapassada, a poluição é bem maior, então a comunidade está lá sofrendo impactos na saúde, no ambiente, por causa disso também. Então, quem for analisar tem que tomar esse cuidado de verificar realmente se aquela localização é a melhor possível em termos de dispersão de poluentes, em termos de impacto ambiental, e também as alternativas tecnológicas, dar uma estudada para ver se realmente o empreendedor está usando o melhor que existe, né? Item 3, a síntese dos então no EIA também tem que ter a síntese dos resultados dos estudos e diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e da operação da atividade, da implantação também, né, e da operação da atividade, considerando projetos, suas alternativas, os horizontes de tempo e incidência dos impactos, e indicando métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação. Então vejo que são bastante detalhes que tem que ter no RIMA também, né? Apesar de ser um resumo, ele tem que ter todos os dados para a pessoa entender os impactos e como é que vai ser o empreendimento. 5. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, e o grau de alteração esperado. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos e a recomendação quanto à alternativa mais favorável, conclusões e comentários de ordem geral. Aqui um parágrafo único bem importante. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Artigo 10º. O órgão estadual competente, o SEMA ou qualquer COBER, o município terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. O prazo que se refere ao caput desse artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento pelo órgão estadual competente ou pela SEMA no estudo do impacto ambiental e seu respectivo RIMA. Artigo 11. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado, o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados nos centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e do órgão estadual do controle ambiental correspondente, inclusive durante o período de análise técnica. Inciso 1º. Os órgãos públicos que manifestarem interesse ou tiverem relação direta com o projeto receberão cópia do RIMA para conhecimento e manifestação. 2º. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o órgão estadual competente ao SEMA ou quando couber o município determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. Gente, assim, ó, toda pessoa, qualquer pessoa tem o direito de ler o RIMA. Qualquer pessoa tem direito. Se tiver um empreendimento para se instalar no município,
ou a pessoa tem o direito de ir lá e acessar. Não quer dizer que o órgão ambiental tem que deixar disponível na internet. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que ela tem direito a acessar. Eu, por exemplo, já tive que ir lá no órgão ambiental e ler a via física, lá que estava disponível lá. Em outras situações, como eu era professora da universidade, vinha para a universidade e o pessoal da chefia, já me conhecendo, passava para mim para eu analisar o RIMA. O EIA, geralmente vinha o EIA e o RIMA, os dois, né? Para eu analisar. Então, essa questão do acesso à informação é garantida por lei. Não se pode proibir a pessoa, qualquer pessoa tem direito de ler o RIMA, tá? Outra coisa, audiência pública. O que é uma audiência pública? É uma reunião em que a população é convidada para assistir à apresentação do empreendimento. O que acontece? Em geral, o empreendedor vai apresentar o empreendimento. Mas é claro que o empreendedor não vai querer destacar os problemas daquele empreendimento, os possíveis impactos ambientais negativos, né? Por isso que é tão importante a participação de pessoas da comunidade com conhecimento técnico. Elas podem ler e lá na hora da audiência pública vão fazer um documento, como eu já fiz muitas vezes, um parecer técnico, e na hora da audiência pública esclarecer isso para o público. Muitas audiências públicas falta o contraponto, ou seja, contraponto de alguém da comunidade, alguém isento de interesse no empreendimento, vai mostrar os seus problemas, né? Para que a comunidade entenda e decida se quer ou não aquele empreendimento. A audiência pública deve ter os dois lados, mas infelizmente nem sempre tem os dois lados, não. E muitas vezes só o lado do empreendedor é que é apresentado. E isso é falho, porque o empreendedor vai apresentar um lado só, né? Então, aquela resolução 1 de 86 do CONAMA, ela foi muito importante, mas ela tinha bastante aspectos falhos no sentido de não esclarecer, de ser restrito, né? Então, houve a necessidade de melhorar, de trazer novas definições, novas regras. Então, essa resolução CONAMA 1 de 86, ela foi substituída pela resolução CONAMA 237 de 97. E aqui, né, a 237 de 97, então revogou os artigos 3º e 7º da resolução 1 de 86. Aí essa resolução começa dizendo que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Essa resolução CONAMA 237, ela é bem importante, ela trouxe muitos esclarecimentos, né, porque a 1 de 86 ela foi importante, mas ela não era muito fácil de lidar na prática, no dia a dia, deixava muitas lacunas, né? Então começou com as definições. Eu vou ler duas definições que eu considero importantes aqui no artigo 1º. A definição de licenciamento ambiental. O que é o licenciamento? É um processo, é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Então, o licenciamento é um processo, é um procedimento administrativo. 2. O que é uma licença ambiental? Gente, uma licença ambiental é um documento, tá? Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar e instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Então, a licença é um documento em que o órgão ambiental que está cuidando da licença, né, o licenciador, estabelece as restrições, condições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. Ali tem todas as
as complementações, tem todas as exigências do órgão que está cuidando do licenciamento ambiental. Artigo 2º. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante dessa resolução. Gente, aí o inciso 2º, caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, detalhamento e complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade. Então, gente, aqui, novamente, nessa resolução CONAMA também tem uma lista, que é bem parecida com aquela lista que tinha na resolução 1 de 86. Só que, felizmente, está escrito aqui, no inciso 2º, caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1. Então, quer dizer, na vida prática tem muito mais coisa do que a lista do anexo 1, né? Então, eles já estão prevendo que o órgão ambiental poderá ampliar essa lista na medida em que for necessário, em que tiverem atividades, né, empreendimentos que poderão ser incluídos ali e que demandarão o estudo de impacto ambiental e ainda demandarão o licenciamento ambiental. Artigo 3º. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, o EIA e o RIMA, ao qual dar-se-á publicidade garantida a realização de audiências públicas quando couber, de acordo com a regulamentação. Então, gente, para os empreendimentos grandes se exige EIA e RIMA, isso continua, tá? O EIA e RIMA é um documento bem completo, a gente já vai ver. Continua se exigindo IARIMA. E toda vez que eu tiver exigência do IARIMA, eu vou ter audiência pública obrigatoriamente, tá? Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. O que está dizendo aqui? Que não precisa ser o IARIMA, pode ser um estudo mais simples, tá? É isso que acontece na prática. Gente, quando eu tinha aula online, eu sempre brincava com meus alunos, pelo amor de Deus, não paguem mico de ir direto no IBAMA, né? Que as pessoas têm mania de ir direto no IBAMA para cuidar de licenciamento ambiental. Gente, existem restrições, existem limites, existem situações específicas para cada órgão regulador, cada órgão licenciador, tá? Então, aqui o IBAMA deve ter passado, o pessoal do IBAMA passou por tanto trabalho com isso, de gente querendo fazer licenciamento no IBAMA, quando não era da competência do IBAMA, que eles deixaram bem claro, estão lá, o site do IBAMA está muito bem feitinho, explicando, né? E com base no que eles colocam isso lá? Com a Lei Complementar número 140 de 2011 e o Decreto 8437, que regulamentou essa lei de 2015, né? Eu até vou disponibilizar a Lei Complementar e o Decreto. Então, quando é que obrigatoriamente o IBAMA vai coordenar o licenciamento ambiental? Coordenar. Gente, o IBAMA nunca vai poder fazer nada sozinho. Primeiro, porque as coisas acontecem no estado ou no município, né? Então, sempre o IBAMA vai ter que atuar em conjunto com outros órgãos. Mas, quando se diz que o IBAMA vai coordenar, quer dizer que quem assina o documento final, a licença ambiental final, é o presidente do IBAMA, tá? O diretor do IBAMA. Não isso é obrigatoriamente, tá? Então, quando é que o IBAMA obrigatoriamente vai ter que coordenar? Quando os empreendimentos localizados e desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, ou seja, Brasil e o outro país, né, o empreendimento afeta a fronteira com outro país, localizados ou desenvolvidos no mar territorial, plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, ou seja, isso aí, quando for mar, vai ter que ter o IBAMA lá, localizados ou desenvolvidos em terras indígenas, aí vai a FUNAI entrar junto, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto áreas de proteção ambiental,
Outro, localizados, desenvolvidos ou 2 ou mais estados. Claro, se tem 2 ou mais estados brigando, o IBAMA tem que estar lá coordenando, né? E dá briga às vezes. De caráter militar, receituantes do licenciamento ambiental nos termos do ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas. Outro, destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo e em qualquer estágio o que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o que nem. Ferrovia Federal, implantação, ampliação e capacidade de regularização ambiental, não se aplica nos casos de implantação e ampliação de pátios ferroviários, melhoramentos de ferrovias, implantação e ampliação de estruturas de apoio de ferrovias, ramais e contornos ferroviários. Rodovia Federal, implantação, regularização ambiental e de rodovias pavimentadas, pavimentação e ampliação de capacidade com extensão igual ou superior a 200 km e atividades de manutenção, conservação, recuperação, restauração, melhoramento em rodovias federais regularizadas. Não se aplica nos casos de contornos e acessos rodoviários, anéis viários e travessias urbanas. Hidrovias federais, implantação e ampliação de capacidade cujo somatório dos trechos de intervenções seja igual ou superior a 200 km. Portos organizados, exceto as instalações portuárias que movimentem carga em volume inferior a 15 milhões de toneladas por ano. Terminais de uso privado, instalações portuárias que movimentem carga em volume superior a 15 milhões de toneladas por ano. Petróleo e gás, exploração e avaliação de jazidas, compreendendo as atividades de aquisição sísmica, coleta de dados de fundo, perfuração de poços e testes de longa duração quando realizados no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar, offshore. Petróleo e gás, produção, compreendendo as atividades de perfuração de poços, implantação de sistemas de produção e escoamento, quando realizado no ambiente marinho em zona de transição terra-mar. Petróleo e gás, produção, quando realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e gás natural em ambiente marinho em zona de transição terra-mar ou terrestre, compreendendo as atividades de perfuração de poços, fraturamento hidráulico e implantação de sistema de produção e escoamento. Usinas hidrelétricas com capacidade instalada igual ou superior a 300 MW, usinas termoelétricas com capacidade instalada igual ou superior a 300 MW e usinas eólicas no caso de empreendimentos e atividades offshore e zona de transição terra-mar. Se a atividade ou empreendimento não se enquadrar em nenhum dos critérios que definem a competência da União para conduzir o processo de licenciamento, o interessado deve consultar a Lei Complementar 140 de 2011, artigo 8º e 9º, bem como as normativas do Estado ou município no qual se insere o projeto, para verificar se esse deve ser submetido ao licenciamento ambiental estadual ou municipal. Nesses casos, deve-se buscar informações sobre os procedimentos de licenciamento ambiental no órgão ambiental competente do Estado ou município onde se localiza a atividade ou empreendimento. Algumas atividades não são submetidas ao procedimento de licença ambiental, no entanto, requerem a emissão de licenças e autorização específica do órgão ambiental competente, tais como uso e manejo de fauna silvestre, supressão e manejo de vegetação, transporte por qualquer meio e armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas e transporte de produtos perigosos. Então, não é licença ambiental, mas é licença especial para essas situações. Aqui no site do IBAMA também tem as etapas do procedimento de licenciamento federal, que é a abertura de processo, triagem, enquadramento, definição de escopo, elaboração do estudo de impacto do estudo ambiental, requerimento de licença, análise técnica, decisão, pagamento e acompanhamento. Então, se o empreendimento tiver com uma dessas características aqui, dentro dessa lista aqui, então realmente é o IBAMA que vai coordenar. Só que para a própria resolução CONAMA 237/97 estabelece o seguinte, ó, como está escrito aqui do ladinho. O IBAMA fará o licenciamento que trata esse artigo após considerar o exame técnico precedido pelos órgãos ambientais dos estados e municípios e se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. O IBAMA, ressalvada a sua competência supletiva, poderá delegar aos estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências. O que quer dizer isso? Mesmo
que o empreendimento esteja dentro dessa lista aqui que o IBAMA coordena o processo, o IBAMA vai pedir ajuda, vai interagir, vai conversar com os estados e municípios afetados pelo empreendimento. Claro que se lá no meio do mar já é diferente, mas se é, por exemplo, quando são 2 ou mais estados envolvidos com o empreendimento, o IBAMA vai coordenar essas conversas e o empreendedor vai ter que atender às demandas que forem exigências dos 2 estados, no caso, né? Então, realmente, as coisas acontecem onde? Nos estados e nos municípios. Então, tem coisa que, obrigatoriamente, o município vai estar envolvido. Ele vai ter que dar algumas autorizações. A mesma coisa o estado. Então, o IBAMA nunca vai fazer um processo sozinho. Claro, por exemplo, a petróleo e gás. O petróleo e gás gerado vai chegar onde? O município que vai receber isso, esse gasoduto, ou esse oleoduto, ou os navios. Então, é toda uma negociação de todas as instâncias que serão afetadas, né? A União vai coordenar, mas os estados e municípios vão participar também do licenciamento. Continuando, então, aqui, estou fazendo um arranjo aqui da Resolução CONAMA 237/97 com a Lei Complementar 140/2011 para esclarecer alguns aspectos, né? Então, no artigo 5º da Resolução CONAMA 237/97 está escrito que compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades. 2 pontos. Localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação do domínio estadual ou do Distrito Federal. Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionados ao artigo 2º da Lei 4771. Essa lei, a lei 4771 de setembro de 65, ela foi modificada, gente, é o Código Florestal Brasileiro, nós vamos ver, tá? E em todas que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais, ou seja, quando tiver área de preservação permanente, segundo consta aqui, o órgão estadual que deverá cuidar do licenciamento de empreendimentos que cuidam que vão afetar essas APPs, né? Mas depois a gente vai ver, tem um detalhe sobre isso que a gente vai ver na legislação lá no Código Florestal Brasileiro. O terceiro, cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios. 4. Delegados pela União aos Estados ou Distrito Federal por um instrumento legal ou convênio. Parágrafo único. O órgão ambiental estadual do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata esse artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios envolvidos no procedimento de licenciamento. Então, tudo acontece em algum município, exceto que está lá no meio do mar, né? Então, o que está dizendo aqui, que mesmo que, vamos dizer, se coubesse ao órgão federal, ele delega para os estados fazerem o processo de licenciamento, os estados também têm que ouvir os municípios afetados, né? Artigo 6. Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por um instrumento legal ou convênio. Artigo 7º. Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência conforme estabelecido nos artigos anteriores. Ou seja, mesmo que o IBAMA delegue competência para os estados, a gente já viu, ele vai ter que opinar naquelas situações em que cabe ao órgão federal a concessão da licença, né? E é uma coisa bem importante, bem importante. Quando é que um município, porque assim, ó, a União tem o IBAMA, tem o órgão regulador federal que cuida disso, que é o do licenciamento ambiental. Os estados têm os órgãos estaduais de controle ambiental que são responsáveis pela concessão das licenças ambientais. E quando é que um município, será que todo município tem o direito de conceder licença ambiental? Não, gente, não. O que um município tem que ter? Porque qual é a vantagem de um município ter um órgão de poder licenciar ambientalmente os empreendimentos? É uma grande vantagem competitiva.
Porque se um empreendimento estiver escolhendo em que município vai se localizar, se ele tiver a opção de contar com o órgão municipal de controle ambiental e a licença puder ser dada pelo município, é uma grande vantagem, porque não entra na fila do órgão estadual que tem dificuldade de lidar com o estado inteiro. Então, os municípios que têm vontade de conceder licença ambiental para ter uma vantagem competitiva, o que eles têm que ter? Eles têm que ter no mínimo duas coisas, gente. Eles têm que ter um Conselho Municipal do Meio Ambiente e tem que ter um órgão administrativo vinculado à prefeitura que tenha pessoal técnico contratado para isso. Então, por exemplo, pode ser um instituto, pode ser uma fundação vinculada à prefeitura, onde haja técnicos, onde haja toda uma estrutura administrativa para cuidar do licenciamento ambiental. Então, tem que ter o Conselho Municipal do Meio Ambiente e tem que ter um órgão administrativo, executivo vinculado à prefeitura. Então, o artigo 20 deixou bem claro isso aqui, ó. Os entes federados, para exercer suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os conselhos de meio ambiente com caráter deliberativo e participação social e ainda possuir em seus quadros ou à sua disposição profissionais legalmente habilitados. É aí que está, minha gente, olha, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto muitos governos municipais, tem que ter esses órgãos com profissionais legalmente habilitados para poderem conceder licença ambiental. Então, veja a oportunidade de trabalho para os engenheiros florestais e para os engenheiros agrônomos. Tem tudo a ver com isso, gente. A formação do agrônomo e do engenheiro florestal, principalmente esses formados aqui, que a gente tem aqui na UFSC de Curitibanos, tem todo o perfil para trabalhar nessas áreas. Então, quem se interessar, já vou sugerindo que faça estágio ou em órgãos públicos ou em empresas particulares que fazem esse tipo de trabalho para já ir aprendendo, porque tem oportunidade de trabalho sim. Como a gente viu na aula anterior, a Lei de Crimes Ambientais, também tem muitos engenheiros que fazem concurso público e viram peritos, né? São profissionais que são peritos da polícia ou policiais militares mesmo, policial militar ambiental ou peritos da Polícia Civil atuando nessa área. Tem oportunidade de trabalho e bom trabalho. Bom, continuando aqui. Artigo 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses. Inexistindo órgão ambiental capacitado ao Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no Distrito Federal, é a União que deve desempenhar. Isso já não tem mais, né, gente? Todos os estados já têm lá o seu órgão de licenciamento ambiental. É que no começo, né, quando a resolução CONAMA 237 em 97 ainda tinha estados que não tinham esse órgão estadual, agora todos têm, né? Então a União tinha que assumir. Agora, quando não tem o órgão municipal, aí está no inciso 2º, inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. Ou seja, enquanto o município não tem o órgão ambiental, não tem o Conselho Municipal do Meio Ambiente que possibilite, então, que ele conceda as licenças ambientais dentro dos limites que a gente vai ver, então tem que ser o órgão estadual que vai conceder essas licenças para os empreendedores que quiserem se instalar lá. Daqui a pouquinho a gente vai ver uns detalhes que explicam muito bem isso aí. Agora, no texto da lei complementar, tá? Continuando aqui a lei complementar 140 de 2011, artigo 5º, o ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas nessa lei complementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de Conselho de Meio Ambiente. Então, a lei complementar de 2011 complementou, né, complementou e reforçou o artigo 20 da resolução CONAMA. Então, para um município poder atuar no licenciamento ambiental, né, ele para conceder licença ambiental, ele vai ter que ter o Conselho de Meio Ambiente e vai ter que ter corpo técnico dentro de uma estrutura administrativa, tá? Aqui, parágrafo único da Lei Complementar 140, o artigo 5º, considera-se órgão ambiental capacitado para os efeitos disposto no caput aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas.
são ações administrativas dos estados, né? Executar e fazer cumprir no âmbito estadual a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental. Lá mais para frente, promover o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvados os expostos no artigo 7º e 9º. Promover o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos localizados e desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em áreas de proteção ambiental. São ações administrativas dos municípios. 9º, elaborar o plano diretor observando os zoneamentos ambientais. O plano diretor do município é bem importante, aquele que determina o que pode e o que não pode em cada região do município, né? 10, definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. E 14, observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nessa lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais do meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, ou localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental. Gente, esse artigo 9º da Lei Complementar 140 de 2011, no artigo 9º, inciso 14º, é interessante que vocês vejam aqui, quem é que vai dizer se um município pode ou não atuar como órgão que concede licença ambiental? É o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina com a lista dos municípios que podem atuar, podem conceder licença ambiental, tá? Daqui a pouquinho a gente vê. Artigo 13º. Os empreendimentos e atividades são licenciados e autorizados ambientalmente por um único ente federativo ou em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos dessa lei complementar. Os demais entes federativos interessados podem manifestar seu órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Então, o órgão que for designado para cuidar da licença é um só que, como a gente viu, tem que ter participação de outros, né? Em autorizações, em documentos. A licença ambiental ela vem acompanhada, como a gente vai ver, para conseguir a licença ambiental, precisa de documentos que são emitidos por diversos órgãos. Aqui é importante a gente continuar lendo a resolução CONAMA 237/97, antes de passar para alguns detalhamentos. Por quê? Porque é para a gente entender a sequência, né, o ritual do licenciamento ambiental. Então, dentro da resolução CONAMA 237/97, tem o artigo 8º que diz o seguinte: o poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. Licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Gente, a licença prévia não é uma licença para começar a construir, é uma licença que o empreendedor recebe com a aprovação do planejamento, ou seja, aprovando a sua localização e concepção tecnológica, concepção do empreendimento. Não quer dizer que pode começar a construir, não, é uma autorização para localização e concepção. E isso, gente, a licença prévia, antes de ter a licença prévia, que o empreendedor vai ter que fornecer um monte de documentos para o órgão licenciador e, dependendo do caso, ainda ter audiência pública. É antes da licença prévia que se tem a audiência pública e tem aquela elaboração dos documentos, todos os estudos de impacto ambiental da fase preliminar, entendeu? Tudo que a gente viu lá no EIA e no RIMA, aquilo é para entregar no órgão ambiental para pedir a licença prévia. E também audiência pública, tudo isso é antes de conseguir a licença prévia, tá? E eu vou dizer para vocês, a licença prévia, ela é antes de conseguir a licença prévia ou ainda na etapa da licença prévia, é quando a gente consegue reverter alguns processos que não seriam bons para a sociedade. Eu já tive participação em vários processos em que a gente
Na fase em que o empreendimento não tinha ainda, ou ele só tinha licença prévia, a gente conseguiu reverter o processo que seria extremamente danoso para a sociedade, como eu vou mostrar em alguns casos aqui. Mas depois que tem a licença prévia, depois que tem a licença de instalação, depois que começou a construir, já é mais difícil. Por isso que os engenheiros formados aqui na nossa universidade, né, que estão sendo meus alunos, eu peço isso. Se interem, tentem ajudar a comunidade a se defender de determinados empreendimentos que vão trazer muito mais danos do que benefícios. Então, ajudem a sua comunidade para evitar, porque depois que tem as licenças, aí é mais difícil. Então, a licença prévia é na etapa de planejamento, vai aprovar localização e concepção. A próxima licença, sim, a licença de instalação. Quando o empreendedor tem licença prévia, ele tem que apresentar um monte de estudos novos, como a gente vai ver, para pedir a licença de instalação. E daí, quando consegue a licença de instalação, autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes a qual constitui o motivo determinante. E no fim, né, então, apresentou uma série de documentos, conseguiu a licença de instalação. Construiu, terminou de construir, pode começar a funcionar? Não. Aí tem que apresentar novos documentos, que a gente vai ver quais são, para conseguir a licença de operação. Tendo a licença de operação, autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. O órgão ambiental vai condicionar a operação, vai condicionar a instalação. Ele sempre coloca lá, na licença, aparecem as condicionantes, ou seja, o que precisa fazer para conseguir a licença. Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas e isoladas sucessivamente de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. O que está dizendo aqui? Dependendo da complexidade do empreendimento, ele pode já ganhar direto a licença de operação, se for um empreendimento simples, né? Se for um empreendimento mais complexo, não, tem que passar pelas 3 fases. Então, o órgão licenciador é que vai determinar isso. Depende das características do empreendimento. Aqui, artigo 9º, o CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento, e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. É muito raro acontecer isso, mas acontece. Às vezes pedem ajuda lá do CONAMA para definir licenças ambientais específicas, né? Artigo 10º. O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas. Primeiro, definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento, correspondente à licença a ser requerida. Então, tem lá, cada órgão ambiental, vocês vão ver que está bem organizadinho. Do IBAMA a gente já viu que está bem organizadinho lá. O empreendedor chega no portal e já tem como obter as informações, né? O que o IBAMA vai ficar responsável pelo... Quais os tipos de empreendimento que o IBAMA vai licenciar, o ritual administrativo, tudo isso aí. Mesma coisa dos órgãos estaduais, aqui de Santa Catarina eu vi que está bem organizadinho. Os órgãos municipais aí já tem a sua especificidade também, né? Segundo, o requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade. Terceiro, análise pelo órgão ambiental competente, integrando CISNAMA dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas quando necessários. Quarto, solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrando o CISNAMA uma única vez em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação, caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. 5. Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente. Então, o órgão ambiental ele vai exigir audiência pública sempre que for um empreendimento com EIA-RIMA, um empreendimento grande, né? Sexto, solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios.
7º, emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico. 8º, deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. Inciso 1º, no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar obrigatoriamente a certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para a supressão de vegetação e outorga para o uso da água emitidas pelos órgãos competentes. Estão vendo? A Prefeitura e outros órgãos também tem que ser obrigatoriamente, vão fornecer documentos, né? No caso de empreendimentos e atividades sujeitas ao estudo de impacto ambiental, EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme inciso 4º e 6º, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação. Artigo 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados às expensas do empreendedor. Vejam, engenheiros aqui, ó. Cada profissional vai ter uma participação, porque é uma equipe multidisciplinar, claro que depende da complexidade do empreendimento, né? Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput desse artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. A gente já viu na Lei de Crimes Ambientais isso aí, né? Se tiver omissão ou inverdade, é crime ambiental, né? E, inclusive, dos funcionários públicos que vão estar atuando no órgão de licenciamento. Artigo 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. Estão vendo aqui, ó? Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conselho Municipal do Meio Ambiente vão ter que aprovar os procedimentos que forem normatizações do processo de licenciamento ambiental. Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados previamente pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades. Então, é isso aqui, o órgão ambiental vai definir o processo de licenciamento, se passa por 3 etapas, né, com 3 licenças, se é uma etapa só, qual o procedimento para cada caso. Aqui no artigo 14 da Resolução CONAMA 237 de 97, a gente vê: o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA-RIMA ou audiência pública, quando o prazo será de 12 meses. Gente, vocês vejam que o órgão ambiental, como ele tem, existe aqui um limite de prazo de 6 meses, e só quando o empreendimento for grandão, EIA-RIMA e audiência pública, que é 1 ano. Então, isso está estabelecido numa legislação maior, né? É bem difícil cumprir esses prazos. Inciso 1º, a contagem do prazo previsto no caput desse artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor. Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. Artigo 15. O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações formuladas pelo órgão ambiental competente dentro do prazo máximo de 4 meses a contar do recebimento com a respectiva notificação. Parágrafo único. O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. Artigo 16. O não cumprimento dos prazos estipulados no artigo 14 e 15, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detém a competência para atuar supletivamente o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença. Artigo 17. O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de custo da análise. Não é barato, não. Artigo 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:
O prazo de validade da licença prévia deverá ser, no mínimo, estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento, não podendo ser superior a 5 anos. Ou seja, se tiver a licença prévia, vai pedir a licença de instalação, não pode ultrapassar 5 anos, porque se depois de 5 anos não conseguir encaminhar os documentos para pedir a licença de instalação, a licença prévia vai perder a validade. Mesma coisa, o prazo de validade da licença de instalação deverá ser, no mínimo, estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos. Ou seja, o empreendedor vai ter 6 anos para conseguir a licença de operação. Se ele não fizer isso, ele perde a licença de instalação. E terceiro, o prazo de validade da licença de operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será de mínimo 4 anos, no máximo 10 anos. Toda licença de operação tem um limite de prazo, tá, gente? O órgão ambiental que define. O prazo de máximo é 10 anos, tem que ser renovada a cada 10 anos, pelo menos. A licença prévia e a licença de instalação poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos no inciso 1 e 2. Inciso 2º, o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a licença de operação do empreendimento ou atividades que, por sua natureza e peculiaridade, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores. Terceiro, na renovação da licença de operação de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir seu prazo de validade, após a avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitando os limites estabelecidos no inciso 3º. Inciso 4º, a renovação da licença de operação de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência de 120 dias, antes da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando esse automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Olhem esse artigo 19, que é importante. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer. Olha, vejam, um empreendimento pode perder a licença, hein? Primeiro, violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. Segundo, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. E terceiro, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Isso acontece bastante, gente, mas nem sempre o empreendimento perde a licença ambiental. Mas é bem comum o empreendedor descrever nos documentos, lá nos pedidos de licença, nos estudos de impacto ambiental, omitir informações ou minimizar impactos que mais tarde se verifica que acontecem, né? O duro é fechar um empreendimento. Isso que é difícil, nunca vi. Quer dizer, agora com os desastres Mariana, Brumadinho e outros desastres acontece, né? Até porque aí entra na esfera criminal, mas simplesmente porque o órgão ambiental viu que tinha omissões ou erros na concessão da licença, é mais difícil. E aí, então, nessa resolução CONAMA 1237 de 97, tem a lista de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, que é parecido com a lista que tinha no anexo 1 também do resolução CONAMA 1 de 86. Eu não vou dar muita importância para esse anexo 1, porque a gente já vai ver que essa lista, essas atividades aparecem em outros documentos, né? Do IBAMA a gente já viu lá os empreendimentos que precisam passar pelo aval do IBAMA ou do órgão que o IBAMA tornar responsável pelo licenciamento, se bem que ele não pode se omitir, o IBAMA vai ter que participar, né, o órgão federal. E agora a gente vai ver um pouco sobre a legislação estadual de Santa Catarina. Então, aqui a gente tem a resolução CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, de número 177 de 2021, do dia 8/3 de 2021, ou seja, bem recente, com a lista dos municípios de Santa Catarina que tem aquela estrutura que permite que eles cuidem, né? Municípios habilitados para exercício do licenciamento de atividades com impacto ambiental local. Gente, não é qualquer empreendimento, tá? São só os empreendimentos com impacto ambiental local. A gente já vai ver que é tão legal que a legislação já diz para os municípios o que é impacto local.
Então aqui a gente tem a lista, olha, Abdão Batista, Agrolândia, Agronômica, tem a lista em ordem alfabética, né? De todos os municípios, já são 106 municípios de Santa Catarina, que, de acordo com a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, tem essa atribuição de conceder, de fazer, cuidar do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos que têm impacto ambiental considerado local. Esse nível 1, 2 e 3 aqui, o 3 é o maior nível de maior complexidade, né? 1, 2 e 3 se refere ao nível de complexidade dos empreendimentos, que estão listados, a gente já vai ver também, estão listados na legislação estadual de Santa Catarina. Então a gente tem 106 municípios de Santa Catarina que estão na lista, né, dos municípios habilitados para o exercício de licenciamento ambiental. Ou então, obrigatoriamente, o que eles têm que ter? Todos esses municípios têm que ter Conselho Municipal do Meio Ambiente, como a gente viu pela legislação, e tem que ter também um órgão administrativo com corpo técnico compatível com a função de conceder essas licenças ambientais. Esse órgão ele tem que estar vinculado à prefeitura, né, do município. Então, a resolução CONSEMA, número 99, do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, número 99 de 2017, gente, é muito legal, tá? Muito legal, porque facilita a vida de todo mundo, né? Essa resolução aprova, nos termos da lineado do artigo da Lei Complementar número 140 de 2011, que a gente já viu, a listagem das atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, sujeitas ao licenciamento ambiental municipal, e estabelece outras providências. Então, aqui nessa resolução do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, tem a lista, gente, tem a lista, tá? Então, artigo 1º, essa resolução aprova a listagem das atividades e empreendimentos que possam causar impacto ambiental de âmbito local, sujeitas ao licenciamento ambiental municipal, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento, nos termos do anexo único em 3 níveis, em ordem crescente de complexidade, a ser definido pelo município. Aplicam-se, no que couber, as demais regras, definições, siglas e abreviaturas previstas na resolução CONSEMA 98 de 5 de maio de 2017. Gente, a resolução CONSEMA de 5 de maio de 2017, ela tem todo o detalhamento do licenciamento ambiental no âmbito do estado de Santa Catarina. A gente já vai comentar, tá? Aqui, então, essa resolução CONSEMA 99 facilita muito a vida dos técnicos, do pessoal envolvido, né? O capítulo 1, o capítulo 1 do nível 1 de complexidade, quer dizer, as atividades menos complexas, tá? Então, nessa resolução CONSEMA 99 de 2017, tem a lista, aqui eu só botei algumas, tá? Então, no capítulo 1 tem uma lista de atividades. Aqui, a primeira, a criação de animais confinados de médio porte, ovinos, caprinos, etc. Aqui, em que polui? O que é considerado pequeno porte, no máximo 500 animais, o médio e no máximo 2.000 animais, tá? Porte grande, maior que 2.000. O que é o RAP? Isso aqui é o tipo de estudo ambiental que vai ter que ser apresentado. O tipo de estudo ambiental que vai ser apresentado, o que é o RAP? Relatório Ambiental Prévio. O que é isso? É um documento cujas características, o que tem que constar nesse RAP vai estar onde? Vai estar aqui na resolução 98, que disciplinou o licenciamento ambiental no estado de Santa Catarina, tá? Então, aqui é legal que tem a lista dos empreendimentos e qual é o tipo de estudo ambiental que tem que apresentar. Para pedir qual licença? A licença prévia, ou seja, aquela primeira licença lá, tá? Capítulo 2. O que é o capítulo 2? É o nível 2 de complexidade, vai aumentando a complexidade. Então, aqui nessa resolução CONSEMA 99, o município pode dar licença ambiental de quem está no nível 2. O que inclui aqui? Aí aqui tem específico, ó, criação de animais confinados de grande porte, bovinos, equinos, bubalinos, moares, etc. E ele especifica as características, especifica o tipo de estudo ambiental que tem que ser apresentado. E o capítulo 3?
Aumenta a complexidade e, novamente, tem uma lista de empreendimentos e as características e justamente o tipo de estudo ambiental que tem que ser apresentado. É bem organizadinho, gente, bem legal mesmo. Então, gente, aqui nós temos a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, número 98 de 2017, que aprova a listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, define os estudos ambientais necessários e estabelece outras providências. É muito importante isso aqui. Eu gostaria realmente que muitos alunos meus fossem trabalhar nessa área, porque é uma área muito interessante, não só para Santa Catarina, tem demanda de profissionais no Brasil inteiro, e agrônomo e engenheiro florestais são profissionais muito especialmente preparados para esse tipo de trabalho, então é bom estudar a legislação de Santa Catarina já para se acostumar e de repente ver que é semelhante a de outros estados, né? Então essa resolução CONSEMA começa com as definições, o que é declaração de conformidade ambiental, o que é estudo ambiental simplificado, o EAS, gente, ele é um pouco mais simples do que o EIA, né, e que tem que ter o RIMA também, sempre tem o EIA e tem que ter o RIMA. É para um empreendimento menos complexo do que aqueles que demandariam o EIA e o RIMA. Então não se preocupem, porque esse aqui são só as definições, mas no texto da lei mesmo vai explicando o que é cada coisa, tá? O RAP, né? Então tem o ECA, Estudo de Conformidade Ambiental, o EIA, que a gente já viu que está definido na legislação até da CONAMA 237/97, na CONAMA 1 de 86. O RAP, o que é? É quando é mais simples ainda, depois do EIA, a complexidade, na sequência vem o EAS, depois vem o RAP. Estudo técnico elaborado por um profissional habilitado e por equipe multidisciplinar que oferece elementos para análise da viabilidade ambiental de empreendimentos ou atividades consideradas potencial efetivamente causadoras de degradação do meio ambiente. O RAP deve abordar um diagnóstico simplificado da área do empreendimento e seu entorno. Então, aqui, quando a gente for ver lá as especificações para cada tipo de empreendimento, a gente vai ver que é bem explicadinho, tá? Aqui o RIMA, né, o relatório, que, como a gente já viu, o relatório que expressa as conclusões do EIA. Licença ambiental prévia, documento que aprova concepção e localização. Essa legislação aqui catarinense não pode ser contra a legislação federal. Então, a licença prévia, documento que aprova concepção e localização de empreendimentos ou atividades, atestando sua viabilidade ambiental, com estabelecimento dos requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases. Licença de instalação, licença de operação. Aqui tem uma novidade, licença de adesão ou compromisso, LAC, documento de licenciamento preferencialmente obtido por meio eletrônico em uma única etapa ou por meio de declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios e pré-condições estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador para a instalação e operação do empreendimento ou atividade. É uma novidade que tem aqui na legislação de Santa Catarina. É interessante que está escrito aqui na resolução CONSEMA 98/2017, que diz o seguinte: fica vedada a formalização de novos requerimentos de licenciamento ambiental na FATMA, né, que agora é IMA, para atividades ou empreendimentos considerados de impacto local ou localizados em municípios aptos para realizar licenciamento ambiental, conforme resoluções específicas. Então, a resolução CONSEMA de 2017, de 99 de 2017, estabeleceu lá quais são as possibilidades do município conceder licença. E a gente tem a lista dos municípios habilitados. No que está dizendo o artigo 5º? Se o município estiver habilitado, não pode pedir para o IMA, não pode pedir para a antiga FATMA, tá? Aqui, parágrafo único, considera-se o município apto à realização do licenciamento ambiental aquele consta no ato publicado pelo CONSEMA no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, que a gente acabou de ver aquela lista, né? Capítulo 4, das modalidades de licenciamento e autorização ambiental. Artigo 9º, são modalidades de licenciamento ambiental. Licenciamento trifásico, ou seja, aquele que tem que ter licença prévia de instalação e de operação, LAP, LA e LAU. Licenciamento simplificado por meio de autorização, né, e ambiental, e licenciamento por adesão e compromisso. As licenças que tratam o inciso 1 do caput poderão ser emitidas isoladas, sucessivas ou concomitantemente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade e os procedimentos definidos pelo órgão licenciador.
O licenciamento simplificado de que trata o inciso 2 do caput aplica-se-á nos termos e casos taxativamente previstos no anexo 6, dos quais se prevê a expedição de AUA, autorização ambiental, né, que são empreendimentos simples que estão lá listados no anexo 6. Artigo 10. No licenciamento de empreendimento deverá ser definida a atividade principal e as atividades secundárias, quando houver. Parágrafo único. O estudo ambiental exigido para fins de licenciamento ambiental deverá ser de acordo com a atividade que requer o estudo ambiental de maior complexidade. Artigo 12. O licenciamento por adesão e compromisso, o LAC, será efetuado por meio eletrônico, uma única etapa, por meio de declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios pré-condições estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador para a instalação e operação de empreendimentos e atividades nos termos da lei. O órgão ambiental licenciador deverá disciplinar antecipadamente as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, bem como as ações de monitoramento ambiental relacionadas à instalação e operação dos empreendimentos e atividades submetidas a essa modalidade de licenciamento. O empreendedor deverá realizar a descrição da atividade, a caracterização da área, bem como apresentar o projeto acompanhado da devida anotação de responsabilidade técnica ou documento equivalente. A prestação de informações falsas ou não cumprimento do compromisso assumido implicará a aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar eventuais danos ambientais. Artigo 14. As atividades indicadas no artigo 6 dessa resolução que estejam abaixo dos limites fixados para fins de licenciamento ambiental, desde que sejam atividades não licenciadas pelo município, poderão ser objeto de cadastramento junto ao órgão ambiental licenciador em modelo simplificado e por meio de formulário próprio, devendo ser emitido documento intitulado Certidão de Conformidade Ambiental. Da supressão da vegetação, sempre que, para fins de instalação de um empreendimento ou atividade licenciável, houver a necessidade de autorização de supressão de vegetação, o competente inventário florestal e levantamento fitossociológico ou endofaunístico, quando couberem, identificando especialmente as espécies da biota endêmica, raras e ameaçadas de extinção, deverão ser representados pelo empreendedor e avaliados pelo órgão licenciador, juntamente com os demais estudos necessários para fins de obtenção da LAP. A autorização de supressão de vegetação somente será expedida conjuntamente com a LAI, ou seja, ele pede para pedir a LAP e a supressão só vai ser autorizada com a LAI, claro, porque para instalação, né, senão vai tirar a vegetação antes, de repente o empreendimento nem se instala. Então, gente, no artigo 20 dessa mesma resolução CONSEMA de 98 de 2017, está escrito o seguinte: os empreendimentos ou atividades que se encontram implantados ou em operação sem o devido licenciamento ambiental deverão requerê-lo junto ao órgão ambiental licenciador competente, a fim de verificar a possibilidade de regularizar sua situação sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. A regularização do licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades se dará pela emissão de LAU, claro, já está funcionando. Para fins de emissão da LAU, deverá o órgão ambiental exigir um estudo de conformidade ambiental compatível com o porte e potencial poluidor do empreendimento ou atividade, compreendendo, no mínimo, diagnóstico atualizado do ambiente, avaliação dos impactos gerados pela implantação e operação do empreendimento ou atividade, incluindo os riscos, e C, medidas de controle, mitigação, compensação e readequação, se couber. Medidas de controle, de mitigação. Controle seria para controlar, para minimizar os impactos. Mitigação, o que é feito para minimizar os impactos ambientais. Compensação, gente, é o seguinte, ó, o empreendimento está lá ou vai se instalar e ele vai causar problemas ambientais, vai causar danos ambientais, como é normal de acontecer. Vai ter que tirar a vegetação, vai ter que modificar o relevo, vai ter que causar impactos. Então, o que pode ser feito para compensar esses problemas ambientais que são naturalmente advindos da instalação do empreendimento? Cada município define, muitas vezes, ou no próprio projeto, né, definida a compensação. Por exemplo, numa hidrelétrica, vai inundar uma área, né? Não esquecendo que sempre que tiver inundação de uma área, tem que tirar a vegetação toda de lá, não esquecendo isso, né? Para não dar, a vegetação não ficar embaixo d'água gerando metano lá. Então, para compensar aquela perda da vegetação nativa, o órgão ambiental pode exigir que o empreendedor mantenha uma outra área
ou compre uma outra área, ou mantenha, pague para o dono de uma outra área manter aquela vegetação. Pode acontecer, isso é compensação, ou seja, se eu vou destruir uma parte da vegetação, eu vou compensar em outro local. E inciso terceiro, o nível de abrangência dos estudos constituintes do estudo de conformidade ambiental guardará a relação de proporcionalidade com os estudos necessários para fins de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade no âmbito da LAP, ou seja, o tipo de empreendimento, o que é pedido normalmente para conceder a LAP vai ter que ser feito para um empreendimento que já esteja funcionando. Dos estudos ambientais. Aqui, gente, olha, aqui no artigo 21, o órgão ambiental licenciador exigirá o RAP, Relatório Ambiental Prévio, para o licenciamento das atividades indicadas no anexo 6, conforme termo de referência do anexo 1. Então, é bom, aqui está tudo, termo de referência é o que precisa constar no RAP, tá? Então, está tudo descrito ali. O anexo 6 são as atividades, a lista das atividades e o que cada uma tem que apresentar como estudo ambiental. É muito completinho, muito bem feitinho. E o termo de referência ensina como fazer o RAP, o que precisa constar no RAP. A mesma coisa no EAS, a mesma coisa no EIA-RIMA, a mesma coisa no ECA. Ou seja, tem tudo descrito nessa legislação, tá? O órgão ambiental licenciador poderá, por meio de despacho fundamentado em parecer técnico, exigir o estudo mais aprofundado quando o apresentado for insuficiente. Poderá ser requerida, desde que devidamente justificada, a realização de audiência pública no caso das atividades e empreendimentos passivos de licenciamento mediante a apresentação do EAS. Gente, ó, o EIA-RIMA sempre vai demandar, um empreendimento que exija EIA-RIMA sempre vai demandar audiência pública. O que está dizendo aqui? Mesmo que não seja EIA-RIMA, que seja um empreendimento menor, o órgão ambiental pode exigir a audiência pública mesmo quando tenha o EAS, cujo porte potencial poluidor de grande antes da emissão da LAP. Essa proposição poderá ser representada por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos. O órgão ambiental licenciador promoverá a audiência pública com um rito simplificado a ser regulamentado. Então, a própria população, sabendo da instalação desse empreendimento, ou o Ministério Público, que a gente viu que é um órgão que controla as ações do governo, podem pedir até 50 ou mais cidadãos. Vejam, 50 pessoas pedindo, eles vão ter que fazer audiência pública, tá? Caso o órgão ambiental licenciador julgue necessário de forma motivada, poderá determinar ao empreendedor a realização de reuniões técnicas informativas. Para toda atividade que exigir o EIA-RIMA para fins de licenciamento ambiental, a audiência pública será obrigatória nos termos da legislação vigente. O RIMA será disponibilidade por consulta pública pelo órgão ambiental licenciador e na sede dos municípios diretamente afetados pelo período mínimo de 45 dias que antecedem a audiência pública e por igual período após. O estabelecido nos termos de referência anexos poderão ser detalhados em instruções normativas dos órgãos licenciadores para atividade ou grupo de atividades específicas, tá? Então, pode ter termos de referência para cada tipo de empreendimento. Em regiões onde já existe diagnóstico ambiental, olha que interessante isso aqui, em regiões onde já existe diagnóstico ambiental constante e estudo ambiental aprovado pelo órgão ambiental licenciador, em prazo não superior a 5 anos da data de elaboração do estudo, esse diagnóstico poderá ser utilizado em estudo ambiental de outras atividades, desde que atenda o termo de referência correspondente. Olha que legal! Quer dizer que se alguém fez um estudo ambiental e não tem 5 anos ainda, um próximo empreendedor já pode usar o mesmo dado de fauna, flora, solo, tudo isso, né? É isso que o inciso 7 está dizendo, que legal, né? Facilita. Inciso 8º, os dados provenientes de levantamentos primários e disponibilizados em estudo ambiental aprovado por órgão competente em prazo não superior a 3 anos da data da coleta poderão ser considerados como dados primários em novos estudos. Ah, que interessante, dá para reciclar. Artigo 36. Os pedidos de concessão de licenças e autorizações ambientais de atividades licenciáveis consideradas potencial e efetivamente causadoras de significativo impacto ambiental sujeitos à EIA-RIMA devem ser publicados no Diário Oficial do Estado em periódico de circulação local às custas do empreendedor. Então, quando tiver EIA-RIMA, tem audiência pública e tem que publicar, tá? Pedido de concessão de licença. O empreendedor tem que mandar cópia para eles. Nos demais casos, as publicações devem ser feitas por meio eletrônico na página do órgão ambiental licenciador ou na existência dessa no mural do mesmo órgão.
o órgão ambiental tem que ter, né? Um meio eletrônico, supõe-se. Artigo 37. O órgão ambiental licenciador, a partir da avaliação preliminar da adequação do IRM, oferecerá ao empreendedor para que publique no edital no Diário Oficial do Estado, na imprensa local, comunicando a abertura do prazo de 45 dias para a consulta do RIMA, informando sobre os locais onde o relatório estará disponível. Olha que importante isso aqui, ó. Seus engenheiros participem, ajudem a sua comunidade, vão estudar, para ajudar a comunidade a se defender de problemas, né? Parágrafo único. A audiência pública somente poderá ser realizada após o decurso do prazo mencionado no caput desse artigo e seu agendamento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, na imprensa local e por meio eletrônico na página do órgão ambiental licenciador, com antecedência mínima de 15 dias. Estão vendo? Ó? Tem que disponibilizar o RIMA e tem que dar prazo de 45 dias e depois a audiência pública com prazo mínimo de 15 dias. O acesso à disponibilização de informações obtidas no processo de licenciamento ambiental regem-se pela lei federal e tal. E isso aqui são leis que cuidam, que tratam do acesso à informação. O órgão licenciador deverá disponibilizar em meio digital, ressalvado o disposto no artigo desse artigo, informações sobre o processo de licenciamento ambiental, como forma de zelar pela transparência e publicidade dos atos administrativos. A publicação das informações referentes ao processo de licenciamento ambiental, incluindo os pedidos de licença, sua renovação e sua respectiva concessão, deverá preferencialmente se realizar por meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão licenciador. Agora aqui, interessantíssimo, gente, ó, essa lei, estou lendo aqui, resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, número 98. Olha o que tem no RAP. Termo de referência. O que é o termo de referência do relatório ambiental prévio? O que tem que constar? O que é? O relatório ambiental prévio é um estudo técnico elaborado por profissional habilitado ou mesmo equipe multidisciplinar, visando oferecer elementos para análise da viabilidade ambiental de empreendimentos ou atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação do meio ambiente. O objetivo de sua apresentação é a obtenção da licença prévia. O RAP deve apresentar uma caracterização da área, com base na elaboração de um diagnóstico simplificado da área de intervenção do empreendimento ou atividade e de seu entorno. Deve conter a descrição sucinta dos impactos resultantes da implantação do empreendimento ou atividade e a definição das medidas mitigadoras de controle compensatórias se couber. Mapas, plantas, fotos, imagens e outros documentos complementares deverão ser apresentados como anexo. Deve conter estudo geotécnico para fins de ocupação, uso do solo e urbanização por causa de áreas com possibilidade de subsidência, risco de deslizamento, de erosão, de inundação ou de qualquer suscetibilidade geotécnica. Olha só. O conteúdo do RAP deverá seguir a seguinte estrutura de informação. 1. Caracterização do empreendimento ou atividade. 1.1. Características técnicas. 1.2. Obras e ações inerentes à sua implantação. 3. Municípios. Indicadores de porte, área, capacidade produtiva, quantidade de insumos, entre outros. 1.5. Mão de obra necessária. 1.6. Cronograma de implantação. Então, o anexo 1 eu li só um pedaço, mas ele continua. Agora, o anexo 2, termo de referência, é bem direitinho ao que deve constar no estudo ambiental simplificado. Então, objeto, licenciamento, indicar a natureza e porte do empreendimento ou atividade. 2. Justificativa da atividade ou empreendimento. 3. Caracterização do empreendimento. Todos esses itens aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui eu gostaria que os engenheiros, futuros engenheiros florestais e futuros agrônomos lessem isso aqui, que vai ver que tem muita coisa que está dentro da sua atuação profissional e que eles podem fazer isso aqui sim, participar das equipes pelo menos. Aqui tem um modelo de declaração de conformidade ambiental que é estabelecido pela resolução CONSEMA 98/2017, em que um profissional assina ali, um profissional com CREA, com tudo, com toda a anotação técnica, dizendo que aquele empreendimento está localizado de acordo com a legislação ambiental e florestal vigente, tá? E que trata de forma adequada seus efluentes atmosféricos e líquidos e resíduos sólidos. Gente, cuidado com o que vocês assinarem, tá?
Só assinem que vocês tiverem conhecimento mesmo, porque isso aqui pode ser uma armadilha para jovens, né, entrando no mercado. Cuidado, tá? Aqui no anexo 4 dessa resolução CONSEMA 98/2017, então a gente tem o modelo de certidão de conformidade ambiental. Isso aqui é o órgão ambiental que concede para o empreendedor, né, que a certidão que ele está de acordo com as leis ambientais, tudo certinho. E declaração de atividade não constante. Aqui aqui tem uma lista de empreendimentos, tá? Que estão lá na lista do anexo 6. Se não tiver lá, é que não consta das atividades sujeitas dessa resolução CONSEMA. Portanto, não sujeito ao licenciamento ambiental, o que não eximirá o empreendimento ou atividade em atender as demais disposições da legislação ambiental e florestal vigente. Então, se não tiver naquela lista, quer dizer que o empreendedor que pediu a licença lá não precisa providenciar isso, mas ele não pode ir contra a legislação vigente também. Gente, aqui eu peguei um pedacinho só do anexo 6 dessa resolução CONSEMA 98/2017, só peguei um pedacinho para vocês verem como é que fica lá. Então, o anexo 6 tem a listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental e respectivos estudos ambientais. Olha que legal, ó. 1.52.00, criação de animais confinados de médio porte, ovinos, caprinos, etc. Então, aqui é essa legislação que diz que pequeno porte vai de 500 a 900 animais, exige o RAP, 900 a 2.000, RAP, porte grande, também o RAP. Só que, claro, para cada estabelecimento, dependendo do tamanho, tem lá no RAP todas as exigências de estudos e informações que são necessárias, né? Então, tem para granja de suíno, para tudo que vocês imaginarem tem nessa lista lá, tá? Esse aqui para o 1, né, o 11, indústria metalúrgica. Então, aqui, por exemplo, já quando for uma indústria metalúrgica de pequeno porte, médio porte, já exige o EAS, que é um estudo mais completo do que o RAP, né? E quando for grande, área útil maior que 1 hectare, já exige o EIA, e quando tiver o EIA tem o RIMA, e quando tiver o EIA RIMA tem a audiência pública, conforme essa lei prevê, né? Essa resolução prevê. Gente, eu achei muito legal, eu achei muito bom esse site do IMA, tá? É muito organizadinho, sério, a gente deve elogiar também, né? Quando tá muito bem feitinho. Então, olha só, lá nas instruções normativas para o empreendedor, tem lá no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, no IMA, tem isso aqui, ó, correlação de atividades e resolução CONSEMA 98/2017 versus instruções normativas do IMA. Gente, é muito legal isso aqui, sabe por quê? Aqui tem a descrição da atividade. O empreendedor vai lá, vai ter que achar qual é a atividade que ele vai querer estabelecer. Tem uma lista enorme. Aí, tem aqui do ladinho qual é a instrução normativa que ele vai ter que seguir para pedir para começar o processo do pedido da licença dele, né, da licença prévia. É muito interessante, tá? Tem tudo que é coisa aqui. Tudo que é coisa, muito bem feitinho. Olha, esse site do IMA está bem informativo. Então, se nas instruções do IMA para o licenciamento tem lá o tipo de empreendimento e qual a instrução normativa, no portal do IMA também tem todas as instruções normativas, todas, gente, é muito legal. Olha só, para tudo que é coisa tem lá, tem a instrução normativa aqui, são 80, tá? São 80. Então, eu não coloquei todos aqui, mas qualquer um que entrar no site lá do IMA vai encontrar as 80 instruções normativas. E o que tem nessas instruções normativas? Então, por exemplo, eu peguei a instrução normativa número 4 para mostrar o exemplo, né? Atividades, aqui se refere a atividades industriais. Então, aqui tem a lista de documentos. Gente, é um processo muito burocrático, tá? A lista de documentos para pedir a licença ambiental prévia. Tem que ter procuração para representação do interessado, ata de eleição
quando se tratar de sociedade ou contrato social, cadastro CNPJ. Então, olha aqui, ó, certidão de viabilidade da Prefeitura Municipal relativo ao atendimento das diretrizes municipais de desenvolvimento e plano diretor. Tá vendo aqui, ó? Então, tem que ter o documento da Prefeitura dizendo que naquele local, naquela local que a empresa quer se instalar, o plano diretor permite. Informando, aqui, ó, o declaração da prefeitura de um profissional informando se a área está sujeita a alagamento. Certidão de viabilidade emitida pela prestadora de serviço público de abastecimento de água. Ou seja, é uma série de documentos aqui. E aqui, estudo ambiental correlato. Como a gente viu, tem a lista e dentro daquela lista tem o tipo de estudo ambiental que tem que apresentar. Então, não é só o estudo ambiental, é todos esses documentos aqui têm que ser apresentados para pedir a licença ambiental prévia. Lembrando que a prévia não permite a construção, gente. Ela aprova a localização e a concepção do empreendimento, tá? Bom, se eu conseguir a LAP, né? Eu consegui lá a minha licença prévia. Posso construir? Não, eu tenho que pedir a licença ambiental de instalação. Vejam o que tem que conseguir, toda a documentação para conseguir a licença de instalação. Novamente, a procuração para representar, né? O dono geralmente não faz isso, ele bota alguém no lugar dele para fazer esse processo. Matrícula do registro de imóveis, do uso do imóvel, certidão de afloramento ou cessão de uso, a autorização da prestadora de serviço de tratamento de esgoto sanitário, tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui, projeto arquitetônico e de locação com memorial descritivo das unidades que compõem o empreendimento, todos os detalhes da construção, projeto executivo da drenagem, ou seja, é toda a descrição da construção, do que vai ser feito na construção. Então, é só para vocês terem ideia dos documentos que tem que ser apresentados, né? Mas só que é o seguinte, isso aqui, para quem não está acostumado a fazer, parece difícil, mas depois que a pessoa entra, por isso que é bom fazer estágio, é bom fazer estágio em prefeitura, que já faz isso, estágio no próprio IMA, quando for possível, né? Ou em empresas de consultoria, porque no começo parece tudo difícil, daqui a pouco vai ficando fácil, porque à medida que a pessoa vai se acostumando com a rotina disso, né? Então, gente, eu resolvi trazer 2 exemplos aqui, né? De processos em que eu participei. Uma grande empresa, uma grande indústria química ia se instalar na Serra do Mar, aqui em Santa Catarina, e eu colaborei analisando o estudo de impacto ambiental EIA-RIMA. Quando eu comecei, eu sempre fiz de forma voluntária esse trabalho, né? Quando eu entrei nessa história, um grupo de moradores de uma cidade vizinha que o empreendimento ia ser instalado tinha entrado na justiça contra o órgão ambiental porque tinham concedido a licença prévia, mas só tinha sido realizada uma audiência pública na cidade em que o empreendimento ia se instalar. E a legislação prevê que as audiências públicas elas têm que ser realizadas em todas as comunidades, todos os municípios diretamente afetados pelo empreendimento. Então, os municípios vizinhos não tinham contado com audiência pública, e foi esse o objeto da ação desse pessoal da comunidade, e eles ganharam. Então, depois que eles ganharam, a licença prévia foi cancelada e foram feitas outras audiências públicas em outros municípios. E aí, quando eu peguei lá o estudo ambiental para identificar, para estudar, eu realmente fiquei muito impressionada, porque era uma indústria muito grande, uma indústria química muito com potencial de desastre, de acidente muito grande na minha concepção, né? Então, alguns dados, eu não vou identificar a empresa, até porque eu não posso, mas alguns dados que estavam ali descritos, né? A emissão, no estudo do impacto ambiental, no EIA-RIMA,
dizia que não ia causar chuva ácida. Mas lá nos documentos apresentados, tinha lá a emissão de SO2. Quem estuda química, quem estuda a área ambiental, sabe que havendo a emissão de SO2, o SO2 é o poluente primário e o poluente final é o ácido sulfúrico, né? Então, se eu tenho SO2 a 10,199 gramas por segundo, eu tinha emissão de 265,600 toneladas por ano de SO2. Esse poluente primário na atmosfera fatalmente vai gerar ácido sulfúrico e pela proporção de massa, né, SO2 e ácido sulfúrico, dá 406,8 toneladas por ano de ácido sulfúrico na atmosfera. Então não é pouco, ele realmente ia mudar a composição da atmosfera. Ali era um local com, até o próprio documento dizia que era a circulação de ventos era ruim, porque ficava bem na base da montanha, da Serra do Mar. A gente ia ter um desastre muito grande ali, com certeza, com essa emissão de, pelo menos só do ácido sulfúrico já ia ser bem expressivo, né? Aqui outro fato que chamava atenção era a quantidade de rejeitos em toneladas por hora. Gente, esse empreendimento ele ia fazer a mineração de uma área para extrair minério e contendo fosfato, e esse fosfato ia ser processado para produzir o P, o NPK, né? O adubo lá, o P. E na proporção de 169 toneladas por hora de rejeitos. Ia ser uma quantidade enorme. Eles também iam fazer lagoa de rejeitos, como a gente tem em mineração de outros tipos, eles também iam ter lagoas de rejeitos, sujeitos aos acidentes que a gente viu Mariana e Brumadinho, se não fossem bem conduzidos também, com certeza. E aí, considerando 169 toneladas por hora de rejeitos e o quanto de água que tinha nesses rejeitos, né, tirando os sólidos, o resto é água, a gente tinha um consumo de 124,56 metros cúbicos por hora. Era uma quantidade muito grande de rejeitos sendo gerado ali, né? Outra coisa que chamou atenção é que essa empresa ia produzir ácido sulfúrico, trazendo enxofre, né, por via terrestre, e ela ia ter uma indústria de ácido sulfúrico ali mesmo. Então, ela ia estocar ácido sulfúrico concentrado nas suas instalações. O que chamou atenção foi 3 tanques de 2.500 metros cúbicos de ácido sulfúrico concentrado sendo guardados ali. Gente, isso é muita coisa. E é uma região sujeita a deslizamentos de terra. Na época de que chove muito, tem deslizamentos ali, que é serra, né? Vocês imaginem o risco de estocar 2.500 metros cúbicos, 3 tanques de 2.500 metros cúbicos com ácido sulfúrico concentrado numa região com fragilidade em termos de deslizamento de terra. E aqui tem outros, né? Amônia, óleo, água. Então tinha tudo isso aqui, mas o que chamou mesmo a atenção foi essa estocagem de ácido sulfúrico ali. Outro dado que também chamou atenção, que tudo isso é feito por meio de transporte rodoviário, né? E o próprio documento que dizia que o total resulta uma média diária de 110 caminhões por dia. Gente, esse empreendimento sozinho ia aumentar em 110 caminhões por dia o fluxo naquela região que tem uma malha rodoviária muito precária, incluindo a BR-282, que está sempre sujeita a deslizamentos, né? Já é precária a pista simples e as outras estradas também. Outro que chamou atenção, a estimativa do projeto é de um consumo de 175 toneladas por dia de lenha. Gente, 175 toneladas por dia de lenha, e eles não tinham contrato de fornecimento com ninguém. E ainda estava escrito assim, ó: o fornecimento de lenha para consumo de empreendimento deverá ser um dos itens que seguramente mobilizará a economia local devido à quantidade envolvida e do aumento de custo atrelado ao custo de frete, ou seja, quanto mais perto o fornecedor, mais viável a compra. Eles dizendo que ia estimular, na verdade, o que? O desmatamento, porque ninguém tinha plantado árvore ainda. E até plantar, até crescer essa árvore não ia dar tempo, entendeu? Então vejam o absurdo que a gente lê em estudos de impacto ambiental. 175 toneladas por dia de lenha, sem eles terem planejado, comprado, nada em nenhum lugar. Então, realmente, olha, parabéns para eles. Ainda bem que esse empreendimento não se estabeleceu. Um dos grandes erros era justamente a localização equivocada, né? E
houve um processo judicial na audiência pública que foi realizada. Primeiro a ONG lá, o grupo de moradores, conseguiu derrubar a licença prévia e depois entrou o Ministério Público Federal, Justiça Federal proibiu então esse empreendimento. E depois, quando teve o acidente de Mariana, Brumadinho então nem se fala, né? Mas quando teve o acidente de Mariana, a própria prefeitura, a própria Câmara de Vereadores retirou todas as licenças que tinham concedido para o empreendedor, não querendo mais que eles se estabelecessem lá, porque realmente a quantidade de rejeitos que ia ser gerado e o jeito que eles iam armazenar esses rejeitos também implicavam num risco semelhante ao que teve em Mariana e Brumadinho. Então, aqui no empreendimento anterior, que seria instalado na Serra do Mar, em Santa Catarina, o documento que eu e outros técnicos fornecemos e toda a mobilização da comunidade fez com que o empreendimento não se instalasse, perdeu a licença prévia e em todas as instâncias judiciais foi perdendo, né? Aqui eu tenho um outro empreendimento que seria instalado em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e que também aqui eu fiz um estudo principalmente das emissões gasosas, o risco que representava, né? O empreendedor forneceu os dados e em termos de tonelada por ano, isso para quem pega um negócio desse na mão assim é um presente, que geralmente não é assim fácil de identificar, né? E aí eu elaborei meu parecer mostrando os riscos para a saúde pública, né? E também em termos de chuva ácida, porque aqui eu calculei quanto que seria lançado, né, em termos de ácido sulfúrico, ácido nítrico, né? Aqui 899,09 toneladas de ácido nítrico por ano e 25,98 toneladas de ácido sulfúrico. Aí comentei, né, que isso a chuva ácida ia causar danos, inclusive nas áreas de preservação e tinha também floresta nacional, tinha reservas nacionais ali, então também pouco vento, então já ia causar danos à saúde da população. Esse estudo conseguiu, eu fiz a pedido de um defensor público lá da região, esse estudo realmente o juiz acatou a sugestão de não deixar o empreendimento se instalar naquele local. Depois, numa outra instância judicial, a empresa conseguiu a licença para se instalar, mas até hoje não se instalou porque tratava-se de uma empresa que ia gerar energia elétrica e ela não conseguiu entrar no leilão lá, então não se instalou. Não foi para a questão ambiental, foi para a questão econômica mesmo.